A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Dr. Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Aqui estamos mais uma vez com o programa Nós Servimos, sob a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Antes de mais nada, queríamos, nosso clube e eu como presidente da divisão de Lions Clubes de Petrópolis, queria transmitir à família da nossa companheira Shirley Burger, que infelizmente nos deixou ontem. Não foi vítima desse negócio aí, não. Aquele papai do céu resolveu chamá-la para descansar junto dele. Transmitir ao Lions Clube Petrópolis Centro e a todos os companheiros de Lions nossos mais profundos sentimentos. Ela esteja com o nosso pai lá em cima, descansando agora, depois de sua missão cumprida aqui nesse plano terreno. É isso aí. Vidas se vão, vidas vêm, mas nós estamos aqui justamente para isso, de uma passagem apenas para cumprir a nossa missão e evoluirmos no plano espiritual. Muito bem, hoje nós vamos bater um papo aqui com um médico urologista e médico cirurgião geral, com especialização em videolaparoscopia, Dr. Rafael Gabrich. Bom dia, Dr. Rafael, tudo bem? Bom dia, Paulo. Queria agradecer o convite da Rádio Imperial, o convite seu para estar aqui com vocês hoje, nesse mês muito importante para nós, urologistas, que é o mês de novembro. Exatamente. Né? É o mês dedicado ao câncer, à prevenção, né? O câncer é dedicado ao câncer, não, Deus me livre, à prevenção do câncer da próstata, né? E é sobre isso que nós vamos bater um papo aqui. Está com retorno? Tá, então tudo bem. Nós vamos bater um papo aqui para que a gente possa esclarecer ao petropolitano a necessidade e a importância disso, né? Primeiro, Rafael, eu gostaria de saber o que é a próstata. Isso é muito importante, Paulo, começarmos por esse tema, porque não adianta falarmos de câncer de próstata sem sabermos o que é a próstata, né? Então, a próstata ela é uma glândula do nosso sistema reprodutor. Então, qual é a função dela? É produzir um líquido que nutre os espermatozoides na hora da reprodução. Então, sem ela, o homem não seria possível se reproduzir. Então, durante a idade reprodutiva, ela é importante. Depois que o homem não tem mais o objetivo por ter filhos, ela pode causar algumas doenças e a principal delas e a mais temida é o câncer de próstata. Nós vamos chegar lá já. Quer dizer, a função específica da próstata é só a reprodutiva? Justamente. A função é produzir um líquido, né, que nutre os espermatozoides e protegem para quando o espermatozoide chega na cavidade vaginal da mulher que tem um pH muito ácido, o espermatozoide não é inativado e ele consegue seguir até a trompa onde encontra o óvulo vindo do ovário. Então, basicamente, a função dela é reprodutora. Reprodutora. O câncer de próstata acomete muitos homens, Rafael? Sim, acomete. Na verdade, se tirarmos o câncer de pele, que não o melanoma, esse câncer de pele comum, ele é o câncer mais incidente nos homens. Segundo dados do INCA, esse ano são esperados mais de 65 mil casos novos de câncer de próstata. Se trouxermos isso para a realidade de Petrópolis, é esperado, em média, 80 casos para cada 100 mil habitantes. Então, se a gente considerar que Petrópolis tem 300 mil habitantes, é só multiplicar 80 por 3, nós esperaríamos 240 novos casos de câncer de próstata em Petrópolis esse ano. Isso é um número muito grande, né? É um grande. Ainda mais se pensarmos na situação da pandemia. Com o isolamento social, o homem já é arredio para procurar o atendimento médico. Certo. Com a pandemia, foi documentado pela Sociedade Brasileira de Urologia, um número muito menor de exames de sangue do PSA e um número muito menor de biópsias
que são os métodos que a gente usa para o diagnóstico, entendeu? Então, com a pandemia, é esperado que muitos casos não sejam diagnosticados e, consequentemente, como vamos falar mais na frente, né, não serão tratados no momento ideal, né? Exatamente. O câncer de próstata é mais comum em qual faixa etária, Rafael? O principal fator de risco é justamente esse, a idade. Quanto maior a idade, maior a chance do homem ter câncer de próstata. Mas alguns homens com história familiar e homens da raça negra, eles têm um fator de risco e podem ter esse câncer mais jovem, entendeu? Então eu acredito que a gente vai conversar sobre o protocolo, a idade de começar o atendimento. Sim. Então, a idade é o principal fator de risco. Estima-se que na faixa dos 90 anos, quase 90% da população tem o câncer de próstata, mas não significa que será um câncer de próstata agressivo. Muitas vezes é um câncer indolente que não vai precisar nem de tratamento, entendeu? Ah, tem isso também. É bom a gente saber. Porque muitas pessoas se desesperam, já acham, eu estou com isso, já acha que vai morrer também por causa disso. E não é bem assim, né? Se houver tratamento, né? Justamente. Por isso que o mês de novembro é emblemático para nós urologistas, porque quanto mais precoce o tratamento, sabemos que se diagnosticado precoce, o câncer tem mais de 90% de chance de cura. Uhum. Então, na verdade... igual o câncer de mama. Justamente. Né? Quando tratado precocemente. Justamente, por isso que a gente temos que estar na frente, né? Não correndo atrás dele. Então, se nós estivermos sob o controle, eu acho que temos tudo para conseguir curar. Exatamente. O que faz as células tumorais crescerem? No nosso organismo, a gente tem um sistema chamado de morte-apoptose, que é a morte celular programada. O que é isso? O nosso organismo está em constante reprodução celular, né? Então, nosso organismo não para. As células se reproduzem constantemente. E tanto as boas quanto as ruins, né? Na verdade, nós só temos células boas. É que elas ficam, eu digo ruins porque são contaminadas. Né? Quando essa célula, na hora de essa morte celular programada, como você falou, uma célula que ela se reproduz inadequadamente. Exatamente. O seu organismo, a apoptose, o que é isso? É a morte celular programada. Ele cerca aquela célula e tira ela e volta a produzir células normais. Quando o nosso organismo perde esse controle, e isso é associado a alguns fatores de risco, como o tabagismo e outros fatores, talvez aquela falta que o organismo perde aquele controle, aquela célula tumoral se reproduz e a gente perde o controle e ela consegue vencer essa barreira de morte celular programada, entendeu? E aí gera o câncer, né? Perfeito. Há como identificar os tumores que crescem muito devagar e não apresentam risco? Sim, sim. Isso hoje a gente faz diariamente no consultório e a gente tem os pacientes, né? Uma vez que você diagnosticou o câncer, e a gente faz o estadiamento para saber se esse câncer é possivelmente um câncer indolente ou um câncer agressivo que vai precisar de tratamento. Quando você diz indolente, é um câncer que não seja tão agressivo, né? Isso justamente. Que é para o nosso ouvinte entender bem. Então é um câncer mais manso, vamos dizer assim, mas nem por isso deixa de ser perigoso. Justamente. É aquilo que eu falei anteriormente do médico estar acompanhando e ter o controle sobre a situação. Uma vez que você fez o diagnóstico e você classificou essa doença e viu que é uma doença que não tem um potencial de agressividade muito grande, você tem a possibilidade de fazer somente o acompanhamento e não o tratamento de início. Não indicar uma cirurgia, uma radioterapia ou outros tratamentos, entendeu? Certo. Quais são os sintomas do câncer da próstata, Rafael? O câncer de próstata, na fase inicial, ele é assintomático. É por isso que ele preocupa muito a gente. Porque o homem, inicialmente,
Na fase que ele está localizado e que você tem um alto potencial de cura, ele não dá sintomas nenhum. Você não sente absolutamente nada? Não sente absolutamente nada. Muitos homens associam a dificuldade de urinar, aquele jato urinário preso, vai muitas vezes ao banheiro com câncer de próstata. Sim, ele pode causar isso, mas numa fase avançada da doença. A doença que causa esses sintomas urinários, principalmente, é a hiperplasia prostática benigna, que é uma doença também da próstata, mas como o nome já diz, é uma doença benigna que comprime a região da uretra, levando dificuldade para o homem de urinar, entendeu? Aí ele vai urinando em pequenos jatos, é isso? Justamente. É preciso, numa consulta com o urologista, ele ser examinado, fazer alguns exames para poder saber se tem o câncer de próstata, se tem a hiperplasia prostática benigna. Quando nós devemos começar a avaliação para a detecção do câncer de próstata? Então, esse é o protocolo da nossa Sociedade Brasileira de Urologia. Todo homem aos 50 anos deve procurar o urologista para fazer o PSA, que é o exame de sangue, e o toque retal. Os homens que têm histórico familiar de primeiro grau de câncer de próstata, sendo pai, irmão e tio, ele deve começar aos 45. E os pacientes da raça negra, que tem uma incidência maior de câncer de próstata, também deve começar aos 45. Então, o protocolo da sociedade todo homem começa aos 50. Quem deverá começar antes? Quem tem história familiar e os pacientes da raça negra. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Existe pessoas mais novas que já tenham problemas na próstata? Geralmente, a terceira doença eu falei sobre a hiperplasia prostática benigna, falei o câncer de próstata, e existe a prostatite, que é a inflamação da glândula. Essa doença é comum em homens mais jovens. E como é que se diagnostica isso? São sintomas agudos de dor no períneo, que é nessa região baixa entre o ânus e a bolsa escrotal, uma dor perineal, uma dificuldade para urinar, uma ardência para urinar. Geralmente vem associado com uma infecção urinária, entendeu? E isso é adquirido através de quê? De relação sexual ou apenas o próprio organismo que produz isso? A maioria das bactérias que causam uma infecção urinária, seja no homem e na mulher, são bactérias do nosso intestino. Ah, sim. Entendeu? A mulher é mais comum, ela tem infecção porque a uretra é curta, mais próximo do ânus. O homem ele pode sim também, apesar da uretra ser longa, ele está menos suscetível à infecção, mas ele pode ter infecções, entendeu? Não tem nada a ver com outro tipo de doença venérea ou doença sexualmente transmissível, DST, né? Desculpa te interromper. Não. Pode falar. As doenças sexualmente transmissíveis são outros tipos de bactérias, são uma forma de transmissão sexual, mas não são as bactérias que geralmente elas causam uma infecção na uretra, né? A gente chama uretrite, que dá corrimento uretral no homem, que ela pode ser feita pela gonorreia, que é a uretrite gonocócica, e por um outro germe chamado clamídia, que é uma uretrite não gonocócica. Isso não tem nada a ver com a próstata? Não tem nada a ver com a próstata. As infecções urinárias são feitas por bactérias. Geralmente elas colonizam a bexiga e ela pode descer para a próstata, causando uma prostatite, que é uma infecção na próstata. Certo. Na sua opinião, quais as principais barreiras que impedem que os homens não cuidem de sua saúde geral e da saúde da próstata em particular? Será que o homem acha que ele é invencível? Eu acho que isso é histórico, né? Na verdade, estudos de epidemiologia respondem essa sua pergunta. Porque o homem geralmente é visto como um homem viril, como você falou, invencível. E na verdade, nunca houve políticas públicas voltadas para o homem. A gente já acompanha há muitos anos. Na verdade, o Novembro Azul nasceu paradiando o Outubro Rosa, que já existia já há algum tempo, né? Foi um instituto lado a lado pela vida, um instituto que criou o Novembro Azul, que depois foi abraçado pela Sociedade Brasileira de Urologia, e justamente por isso.
o câncer de colo de útero, o câncer de mama. A mulher, ela sempre foi mais cuidadosa. O homem foi sempre visto como viril, invencível. Então, ele não se sentia incluído nos sistemas públicos de saúde. O homem que trabalha, se ele virasse pro patrão dele, amanhã eu não vou trabalhar não, porque eu vou fazer o exame da próstata. No ambiente de trabalho ele já iria ser ridicularizado. Exatamente. Vai fazer o toque retal, e aí vai levar flores pro médico. Exatamente. Já a mulher não, a mulher já tem esse conceito de se cuidar, ela se cuida, ela cuida da família, a mulher já tem esse cuidador. Então, o Novembro é importante, o Novembro Azul é importante para a gente botar na cabeça do homem que ele precisa sim se cuidar, porque se ele adoecer, quem vai sofrer vai ser a própria família dele. Exatamente, né? E hoje eu acho que a maioria dos homens já se preocupa um pouco mais com isso, né? Eu acho que as pessoas de uma idade já mais avançada têm um pouco ainda de, vamos dizer assim, que ainda não conseguem fazer, ainda não têm são resistentes para poderem aceitar esse tipo de exame, não é verdade? Sim, na verdade culturalmente, né? Culturalmente. Eu acho que isso a gente tem mudado bastante, a gente tem conseguido conversando, por isso muito importante essa sua iniciativa de estarmos aqui na rádio falando sobre isso. Eu acho que isso é uma prestação de serviços importante, sabe, Rafael? Eu acho que é muito importante a gente esclarecer aos nossos ouvintes, esclarecer a população da importância, da necessidade desse tipo de exames. Nós fizemos no mês passado com médicas a respeito do câncer de mama, a respeito do câncer da mulher, do câncer ginecológico, da necessidade dos exames todos. E agora estamos fazendo também no novembro, estamos dando espaço justamente à importância desse tipo de exame que nós assim entendemos. A realidade do país, o tamanho do Brasil, mostram grandes diferenças culturais entre diferentes regiões. Você acredita que a educação para a saúde da próstata deva ser adaptada para cada uma das regiões? Essa pergunta sua é muito importante, porque realmente a gente tem... o Brasil é muito heterogêneo, né? Exatamente. E aí, não só da próstata, mas aí eu acho que deveria sim ter políticas públicas heterogêneas em relação a isso. Isso é muito importante você falar, porque eu estou lembrando agora, com o Novembro Azul, a sociedade brasileira também levantou muito a bola do câncer de pênis, que é muito incidente no Nordeste e uma doença que leva ao homem, eu considero o tratamento, ele é muito... A amputação do pênis leva o homem psicologicamente abala muito. Então, é um tipo de doença que é muito comum. No Nordeste a incidência é alta, entendeu? Por quê? O principal fator de risco é a não exposição da glande, e aquela secreção que fica entre a pele e o prepúcio causa o câncer de pênis. Então, vamos dizer, seria uma falta de asseio? Justamente. Uma falta de asseio, uma falta de limpeza, e às vezes ele não consegue limpar porque ele tem a pele que cobre, ele não consegue puxar a pele para expor a glande, entendeu? Uhum. Então, na verdade, é uma falta de asseio, uma falta de educação, né? E uma falta de assistência de saúde, né? Então, o que acontece com os israelenses, né? Porque eles lá, os israelitas, melhor dizendo, eles lá já fazem a operação, né, que é a postectomia, isso, eles já tiram o prepúcio. Que aí já evita esse tipo de doença, né? Justamente. Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta, eu acho que deveriam ter, sim, políticas públicas, né, para acesso universal, né, que eu acho que é a bandeira do SUS, né, o acesso universal à saúde, mas não só em relação à próstata, mas à saúde do homem em geral, né. E nós temos médicos urologistas, proctologistas, enfim,
para atender a nossa população em número satisfatório? Nos nossos postos de saúde em Petrópolis? Na verdade, em Petrópolis, a referência é no Hospital Cis Carneiro, né? Sim. Que é o único local que tem urologista e proctologista? Na verdade, Pelo SUS. É que acontece, trabalha como o urologista acaba sendo um médico especialista. Uhum. E ele é o médico que vai dar o atendimento final. Como é que funciona esse protocolo? Normalmente o posto de saúde ele solicita o valor do PSA, que é o exame de sangue, faz uma triagem do câncer de próstata. Uma vez alterado, esse paciente é encaminhado para uma avaliação urológica especializada. E aí sim ele vai ser realizado o toque retal e aí vão ser solicitados novos exames para poder dar o diagnóstico, né? Então, uma vez alterado, seja o PSA ou o toque retal, nós urologistas pedimos a biópsia prostática. Certo. Então, através dessa biópsia, você vai ter a avaliação se esse homem tem o câncer ou não. Ô, William, vamos fazer o nosso intervalozinho aí, a gente volta já para o segundo bloco. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Bom, ouvintes da nossa Rádio Imperial, nós hoje estamos aqui batendo um papo, conversando e esclarecendo a nossa população sobre a importância do Novembro Azul. Estamos entrevistando o médico Dr. Rafael Gabriche, médico urologista e médico cirurgião geral, com especialização em videolaparoscopia. Rafael, os urologistas recomendam que todos os homens acima de 45 anos, como você falou, façam anualmente o exame do PSA e o toque retal. De que forma a combinação desses dois exames pode ajudar na prevenção do câncer de próstata? Paulo, é muito importante essa pergunta, porque um exame não exclui a realização do outro. Então, quer dizer, fazer só o PSA não adianta. Existem cânceres que são muito indiferenciados. O que é isso? Câncer muito agressivos, que eles não sobem o PSA. Então, se esse paciente só fez o PSA, não fez o toque, ele não vai diagnosticar esse câncer precocemente, e aí ele pode não... Quando ele for descobrir o câncer de próstata, ele pode não ser mais curado. Entendeu? Então, é importante que o urologista faça o PSA e na consulta faça o toque retal, para poder a gente, sendo o PSA ou o toque retal alterado, um dos dois alterados, esse paciente tem indicação de fazer uma biópsia prostática. Então, se o médico só faz o PSA, ele pode perder alguns pacientes que ele tem a possibilidade de fazer o diagnóstico precoce e curar esse paciente, entendeu? Certo. Quer dizer, fazer só o PSA não adianta. Não é o exame ideal. Entendeu? Na verdade, esses cânceres agressivos, indiferenciados, a incidência é baixa. Mas quando acontece em um paciente é 100%. Certo. Entendeu? Houve uma mudança na leitura do PSA, não é isso? Sim. O PSA era considerado normal até 4. E aí foi visto que não só alguns pacientes com PSA abaixo desse valor tinham já o câncer. Então mudou o protocolo para 2,5 e tem uma classificação conforme a idade. Mas mais do que somente a dosagem do PSA, nós urologistas usamos algumas ferramentas. Uma delas é a velocidade de crescimento do PSA. O que é isso? Se você acompanha esse doente anualmente, é aceitável que esse PSA dele suba até 20% ao ano. Por exemplo, se o paciente tem PSA de 1, no próximo ano ele tem 1,2. Entendeu? Então, no outro ano, 1,4. Então, essa velocidade de crescimento é uma ferramenta que nós usamos. A outra ferramenta que nós usamos é a densidade do PSA. O que é a densidade do PSA?
você divide o valor do PSA sobre o tamanho da próstata. Entendeu? Por quê? A hiperplasia prostática benigna, como eu falei anteriormente, ele pode aumentar também o PSA, mas aumenta muito menos do que o câncer de próstata. Então, o que acontece? São ferramentas que nós urologistas usamos para a gente poder avaliar. Então, seja a densidade do PSA, a velocidade de crescimento do PSA. Porque o brasileiro tem mania de ser médico, né? De entender de tudo, né? Justamente. E uma coisa que é clássica é o PSA livre sobre o total. Que até no exame, quando você vai ver o resultado do laboratório, vem escrito do lado, o PSA livre sobre o total. Que também é um dado a mais que nós usamos para avaliar esse paciente. Então, usamos todas essas estratégias para saber se aquele paciente vai fazer uma biópsia de próstata ou não. Com a pandemia eu fiz no início do ano, se não me engano, em fevereiro, se não me engano, eu fiz o exame do PSA. Mas depois que esse negócio da pandemia, eu não fui fazer o exame de toque, né? A gente ficou prorrogando, ninguém trabalhava também, não tinha ninguém, estava tudo parado, né? Agora estou marcando justamente para poder também fazer. Qual a utilidade do toque retal? O toque retal, basicamente, a gente faz a procura de um nódulo ou numa área endurecida da próstata. Então, muitas vezes, esse paciente tem um PSA normal ainda, mas já tem uma nodulação ou uma área endurecida na próstata. Então, esse paciente, mesmo com PSA normal, ele tem a indicação de investigar para saber o que é aquilo. Hoje a gente tem uma ferramenta que é muito importante, que é a ressonância nuclear magnética. Então, que evoluiu muito. Hoje a gente faz a ressonância multiparamétrica, que é uma ressonância especial para estudar a próstata, entendeu? E a gente consegue, às vezes até mesmo antes da biópsia, saber se aquela área que você fez do toque pode ser alguma área ativa suspeita de câncer de próstata, entendeu? Então são ferramentas que a gente usa no dia a dia para poder extrair ao máximo e ter o diagnóstico, ter o controle da doença, como eu falei anteriormente, né? O câncer de próstata acomete somente a idosos? Não. Como eu falei, principalmente os pacientes que têm história familiar, paciente da raça negra, é comum a gente ver pacientes com 49, 50 anos, na faixa entre 45 e 50 anos, com diagnóstico de câncer de próstata. Não é incomum. Quais os primeiros sinais do câncer de próstata e as chances de cura? Tem cura? Como a gente conversou anteriormente também, se diagnosticada precocemente, mais de 90% dos pacientes poderão ser curados, entendeu? Olha só, quer dizer, é uma coisa que tem realmente cura, né? Que há a possibilidade da pessoa ficar sã. Justamente. Na verdade, e quanto mais precoce, maior a chance de ficar curado e sem nenhum efeito colateral, porque normalmente o homem ele tem muito medo do tratamento do câncer de próstata, porque a cirurgia pode causar alteração da potência sexual e incontinência urinária. Então, muitas vezes o homem tem esse medo de se tratar com medo de ter algum desses sintomas. Mas a gente sabe que o diagnóstico precoce é justamente isso aí. O diagnóstico precoce, você tem menos efeitos colaterais, você consegue preservar tanto a potência como a continência urinária. Olha, tem um ouvinte nosso aqui que mandou uma pergunta. Meu urologista sempre faz toque, PSA e ultrassom de próstata e abdômen total. Seria o exame completo? Tá certinho, é o exame completo. Na verdade, o PSA e o toque, e o ultrassom você consegue avaliar a hiperplasia prostática benigna. Muitas vezes o ultrassom, esse suprapúbico abdominal, ele não consegue examinar muito a glândula da próstata, sendo a presença de nódulos. É um exame um pouco limitado, mas esse protocolo está certinho. Se algum desses exames vier alterados,
como eu falei, ele pode pedir uma ressonância ou até mesmo uma biópsia prostática. Uhum. É um exame rápido, né? Exame retal. O toque retal dura 15 segundos, até menos do que isso, né? É um exame rápido, não causa dor e é o nosso dia a dia, né? Eu considero um exame normal porque faz parte do exame físico, né? Quando lá na faculdade a gente está estudando a semiologia, o toque retal faz parte do exame físico, né? Certo. A genética, como você falou, ter um avô, um pai, um irmão com histórico de câncer de próstata aumenta o risco masculino. Sim. Isso é bom deixar bem claro. Tem documentação, o homem que tem parente de primeiro grau, pai, irmão e tio com câncer de próstata, esse homem tem que começar o tratamento mais cedo. Quando ele está o protocolo da Sociedade Brasileira de Urologia é aos 45 anos. Quando eu estou no consultório, ele já vai a primeira vez ou até começa aos 40. Uhum. É aquela situação. Prevenir é melhor do que remediar. Justamente. Né? Então, se a gente tem esse paciente acompanhando, a gente tem esse controle, a gente consegue fazer os exames anualmente. Não necessariamente ele vai ter câncer. Então, muita gente, não, eu tenho um parente, eu vou ter ele. É necessário esclarecer que o risco é maior, mas não significa que ele está fadado a ter o câncer. Lógico. Ter câncer de próstata ou tratar da doença gera impotência sexual? A impotência, na verdade, o câncer de próstata, perto da próstata passa os nervos da ereção. Então, se a doença já está mais avançada, já invadindo esses nervos, esse paciente fazendo uma cirurgia, ele vai evoluir com disfunção erétil, que é a perda da ereção. Agora, se esse câncer for diagnosticado precocemente, você consegue fazer a cirurgia preservando a ereção. Mas é importante a gente falar também que a ereção antes da cirurgia, se o paciente tem alguma dificuldade para ter ereção antes da cirurgia, não vai ser a cirurgia que vai melhorar essa ereção dele, né? Uhum. Então, às vezes, o paciente tem uma dificuldade para ter ereção, faz a cirurgia e acha que foi a cirurgia que alterou a ereção. Então, mesmo esses pacientes que evoluem com perda de ereção, não precisa desesperar. Hoje nós temos a prótese de pênis, temos tratamentos para poder recuperar essa ereção. É isso que eu falo com os pacientes. Eu nunca vi paciente morto no caixão com disfunção erétil, mas já vi paciente curado do câncer de próstata com disfunção erétil que colocou uma prótese e se sentiu até melhor do que antes da cirurgia. Né? Quais são as principais opções de tratamento para esse tipo de câncer, o Rafael? Uma vez diagnosticada a doença, a gente faz o estadiamento para saber se ela está localizada ou já tem metástase. A doença localizada, a gente parte para o tratamento curativo. O tratamento curativo é a cirurgia, seja ela cirurgia convencional, aberta, laparoscópica ou robótica. E o outro tratamento curativo é a radioterapia. Essa cirurgia é dolorida? Na verdade, a cirurgia ela é feita sob anestesia, né? Então o paciente está relaxado. O paciente, na verdade, não sente nada. O pós-operatório, quanto menos invasivo, menor o desconforto e a dor, né? Hoje, com a cirurgia robótica, esses pacientes fazem a cirurgia de próstata e muitos vão de alta no dia seguinte, ficam um dia internado. É lógico que o acesso a esse tipo de cirurgia ainda não é universal, mas mesmo a cirurgia aberta e convencional que fazemos no SUS com uma incisão de 6, 7 centímetros, o paciente fica em média 2 dias no hospital e tem uma recuperação rápida. Perfeito. É uma coisa que eu não consigo entender muito, mas enfim, por que ainda tanto preconceito e medo da realização do toque retal? Eu acho que isso é a cultura do homem, né? É do latino ou é do homem em geral isso? Eu acho que
quanto mais esclarecedor, né? Quanto mais esclarecido, né, é o homem, eu acho que a gente deveria ter políticas públicas esclarecedoras, políticas públicas... Quer dizer, é uma questão cultural mesmo. Eu acho que sim. Na minha opinião, acho que é uma questão cultural. Nós temos que mudar isso, entendeu? Então, nosso papel tá falando sobre isso, tá divulgando, tá esclarecendo. Eu acho que tirando o medo, tirando os estigmas, né? Desmistificando isso e chamando para a realidade, porque é aquela situação. Depois que o leite subiu, a leiteira derramou, aí já não tem para onde correr atrás. Aí não tem mesmo. Sedentarismo e obesidade aumentam o risco para a doença, Rafael? Sim, aumenta. Engraçado, isso aumenta o risco para tudo quanto é doença, né? E tem documentação científica disso, né? Na verdade, em relação ao câncer de próstata. Tanto a obesidade quanto a falta de atividade física são fatores de risco associado à alimentação, né? Então, nós recomendamos. Aí o paciente pergunta, doutor, como é que eu vou prevenir o câncer? A única forma de prevenir é tendo uma alimentação saudável, praticando atividade física, evitando o tabagismo, evitando o excesso de álcool. São medidas de prevenção. Foi falado muito sobre o licopeno, que ele é proveniente do tomate. Também é um fator de proteção do câncer de próstata, né? Quer dizer, o tomate ajuda na prevenção. Justamente, que ele é rico em outros alimentos que são ricos em licopeno, né? Então, a gente, como medidas gerais, a gente recomenda que esse homem tenha uma vida saudável, pratique atividade física, né? Evite o excesso dessas substâncias que eu falei, né? Que é o álcool, o tabagismo, né? E é a forma de você estar se prevenindo não só do câncer de próstata, como de outras doenças, né? Principalmente as doenças do coração, né? A arteriosclerose, né? Hipertensão tem alguma coisa a ver com isso? As pessoas que têm hipertensão também podem vir a ser acometidas ou não tem nada a ver? Não, a hipertensão não tem relação com câncer de próstata. Não. Na verdade, a hipertensão tem relação com doenças do sistema circulatório, né, com a arteriosclerose, e no homem podem ter relação com a função sexual, com a função erétil, né? Porque se esse homem evoluir com aterosclerose, que é a obstrução dos vasos que vão levar a irrigação para o pênis, você pode ter uma alteração da função erétil. Mas em relação ao câncer de próstata, não. As doenças sexuais transmissíveis, né, DST, né, elas também podem provocar o câncer de próstata? Não tem comprovação que as doenças sexualmente transmissíveis causem câncer de próstata. Elas causam a doença que é comum acometer a gonorreia e a uretrite não gonocócica por clamídia, como eu falei. Elas podem evoluir com estenose da uretra. O que é estenose da uretra? É um estreitamento do canal uretral. Uhum. Então, às vezes, o homem tem, na idade jovem, uma gonorreia e aí depois de alguns anos ele começa a ter dificuldade para urinar. E aí pensa que essa dificuldade é pela próstata. Pela próstata e não é. Mas não tem nada a ver. É por o estreitamento, pela inflamação que causou na uretra pela gonorreia, que vai causar uma dificuldade para ele urinar. E é uma doença muito séria, difícil de tratar, são cirurgias complexas, entendeu? Pode alterar muito a qualidade de vida desse homem. HTV, né? HTP, não, como é que é? HPB. HPB, que é a hiperplasia prostática benigna. Sim. Isto é um desenvolvimento da própria glândula da próstata? Sim. Isso o câncer de próstata, ele dá em algumas determinadas células da próstata e uma região da próstata. Uhum. A hiperplasia prostática benigna é uma doença, como o nome já diz, uma doença benigna, que ela cresce em volta da uretra, naquela região ali próximo da uretra. E
causa dificuldade para urinar. Então é uma doença benigna, mas que é muito sintomática e necessita acompanhamento e tratamento. Por quê? Altera muito a qualidade de vida desse homem, entendeu? Certo. HPV no homem tem cura? O HPV, ele é um vírus que ele é transmitido sexualmente e a manifestação clínica dele são verrugas que crescem na região genital. Então, assim como o vírus do herpes, ele é um vírus que ele fica latente no seu organismo e toda vez que a tua imunidade baixa, pode aparecer novamente essas verrugas, entendeu? Uhum. Então, é realmente uma doença muito comum, muito incidente, que a manifestação clínica no homem é através de verruga. E tem jovens que têm esse tipo de doença? É uma doença preocupante porque na mulher, esse mesmo vírus, ele causa o câncer de colo de útero. Então, o homem acaba sendo, através das verrugas, ele transmite esse vírus que para a mulher pode ter consequências. No homem, casos muito avançados podem evoluir com câncer de pênis. Esses casos de HPV, essas condilomas grandes, entendeu? Podem evoluir sim com câncer de pênis. Então, é mais fácil no homem você diagnosticar porque o pênis ele é externo, então você vê as verrugas. Rápido o paciente consegue chegar até o médico. Já na mulher não. Como a região é interna, né? Então a mulher pode, não procurando o ginecologista, esse HPV causar o câncer de colo de útero, que é uma doença muito preocupante. Outra pergunta de outro ouvinte nosso aqui, o Rafael, uma atividade sexual regular faz parte da manutenção da prevenção da saúde da próstata? E o que é a doença de Peyronie? É isso, Peyronie? Peyronie. E como tratar? Saiu alguns artigos recentemente falando que sim, a ejaculação, o homem que ejacula algumas vezes por semana, ele diminui a chance de câncer de próstata. Então, foi um pouco discutido, né? Mas o que a gente sabe, sim, que o fato de ejacular é recomendado que o homem ejacule para poder... popularmente, o povo até fala, não, mas o que significa isso? Esse artigo mostrou que ao ejacular várias vezes por semana, né, recomendado 3 a 4 vezes, ele diminui a chance do câncer de próstata. Uhum. A Peyronie é uma doença, o pênis do homem é composto por 2 cilindros que são responsáveis pela ereção, chamado corpos cavernosos. E esse cilindro, ele é envolto por uma membrana que pode, ao longo da vida, durante as relações, essa membrana calcificar. E isso gera uma tortuosidade no pênis. Então, é chamado túnica albugínea, que é uma membrana que envolve os corpos cavernosos. Uma calcificação dessa membrana gera a doença de Peyronie. E na prática, o que acontece? O homem fica com o pênis torto. Tem tratamento? Tem tratamento. Na fase inicial, que é chamada fase inflamatória, que são os primeiros 6 meses, o tratamento através de determinados anti-inflamatórios e através da vitamina E, você freia a evolução dessa doença. Depois de 6 meses, você já está na fase crônica, essa doença já está instituída. Aí não adianta chorar, porque ali já está derramado. Não, mas aí existe tratamento também. Existe tratamento para corrigir a curvatura, entendeu? Porque tem homens que evoluem com uma curvatura tão importante que eles não conseguem nem realizar o ato sexual. Agora tem uma pergunta aqui muito importante, Rafael. A coleta de sangue do exame de PSA, você é de um ouvinte nosso lá de Jabuticabal. Um amigo nosso aí está perguntando isso, José Rossato. A coleta de sangue do exame de PSA, quais são as recomendações? Número de dias após o toque. Quantos dias de pausa
de relações sexuais? É importante falar isso porque o toque, se for feito de forma convencional, ele não tende a alterar muito o PSA. Se for feito um toque com massagem prostática, que pode ser feito em determinadas ocasiões, isso sim pode alterar o PSA. Então, a gente recomenda que o homem, na véspera do exame, não tenha relação sexual, não faça exercício físico. Antigamente dizia que a gente tem que ter uma extensão de 4, 5 dias. Mas aí a gente, 4, 5 dias não há necessidade. A gente recomenda que não faça atividade física, né, exaustiva no dia anterior. É natural que não tenha feito o toque retal um dia antes do exame e que não tenha tido relação sexual. Então, atividade física, relação sexual, o toque. Muitos me perguntam sobre andar de bicicleta, entendeu? Porque às vezes andam 60, 100 quilômetros de bicicleta. Aí a gente recomenda que também evite, porque é um exercício físico. Isso para o PSA. Extenuante. E para o exame de toque retal, também tem que ter uma abstenção sexual? Não. O toque é normal. O toque não precisa ter. Não há necessidade. Não há necessidade nenhuma. O medicamento que dilata o canal da uretra para facilitar o fluxo urinário causa impotência? Isso é também uma pergunta importante, porque o tratamento da hiperplasia prostática benigna inclui esses medicamentos que melhoram os sintomas para facilitar o jato urinário, que são alfa-bloqueadores. Esses medicamentos não alteram a potência. Mas existem medicamentos que para você frear ou tentar diminuir o tamanho da próstata, que é a dutasterida e a finasterida, são bloqueadores periféricos da testosterona. Em alguns homens, esses manifestam uma diminuição do libido. Entendeu? Então, às vezes, durante o acompanhamento no nosso consultório, a gente prescreve um tipo de medicamento desse e esse homem não fica muito favorável por medo desses sintomas, né? Diminui o libido, consequentemente pode diminuir a qualidade da ereção, né? Ô, Rafael, de que forma você acredita que podemos contribuir para a prevenção do câncer de próstata? O câncer de próstata, a única forma de prevenção são através daquilo que conversamos, através da alimentação saudável, praticando atividade física, evitando o tabagismo, evitando excesso de álcool. São medidas preventivas. Deixando o machismo de lado e fazendo o exame, não é isso? E na verdade, o diagnóstico, a gente não faz prevenção, a gente faz o diagnóstico precoce. Então, a gente sabe que somente com diagnóstico precoce, mais de 90% dos homens poderão ser curados. Certo. Ô, Rafael, infelizmente nós estamos chegando em cima do nosso horário e temos que terminar essa entrevista, esse bate-papo aí, que é mais um bate-papo, é mais uma orientação, é mais uma prestação de serviço que nós estamos fazendo aos nossos ouvintes da Rádio Imperial, porque eu acho que esse é o dever que nós temos do perfeito jornalismo e da rádio, que é prestar serviços à nossa comunidade. E eu quero te agradecer a atenção que você dispensou ao nosso programa, de vir até aqui num sábado de manhã, dia que você naturalmente deve estar descansando, mas que você tirou um tempinho para vir até aqui bater esse papo com a gente. Quero agradecer e deixar os nossos microfones para a sua despedida e para alguma coisa mais que você queira acrescentar, que por acaso a gente não tenha perguntado. Paulo, eu queria agradecer o prazer estar aqui com vocês na Rádio Imperial, falando sobre não só sobre o câncer de próstata, mas com outras doenças urológicas, como abordamos. Me coloco à disposição para retornar, para estarmos conversando, se quiser falar sobre algum outro assunto, sobre a saúde do homem, né? Perfeito. No Novembro Azul a gente fala sobre o câncer de próstata, mas a gente valoriza mesmo a saúde do homem, que é muito complexa, né? E tem vários assuntos. E agradecer e me colocar à disposição. Antes de encerrar, eu queria te fazer uma última pergunta que chegou aqui agora. Instantinho só aí. Aguenta aí, meu filho. Voltando ao Perroni, em estágio crônico esse tratamento é sem cirurgia? No estágio crônico que existe a tortuosidade, não. O tratamento pode ser tentado algum tratamento com ondas de choque, que é
É um tratamento moderno que você fica dando ondas de choque na placa para tentar diminuir um pouco essa placa, mas o tratamento, na maioria das vezes, é cirúrgico. Ok. Obrigado, Rafael. Nós estivemos aqui batendo esse papo com o Dr. Rafael Gabrich, médico urologista, médico cirurgião, com especialização em videolaparoscopia. Enfim, e lembrar aos homens que deixar de bobagem, de machismo enrustido e fazer os seus exames, porque a sua saúde é primordial acima de tudo. Né? Nós devemos fazer realmente, cuidar da nossa saúde para que a gente possa ter uma vida sadia e livre de preconceitos. Bom, eu quero agradecer aqui a participação da Norinda, da Marilene, da Nair. Um beijo na Eunice, que também está nos ouvindo lá em São Paulo. Né? Um beijão aí, Eunice, e a todos os nossos ouvintes da Rádio Imperial, um bom final de semana. E lembrar a todos, amanhã é dia de eleição. Hein? É exatamente, isso aí. Muito bem lembrado pelo William. Não venda o seu voto. Tenha responsabilidade pelo seu voto, porque você vai ter que eleger pessoas que vão governar e representar a sua cidade durante 4 anos. Não é só 6 meses, não, entendeu, gente? Vê se vocês entendem o que eu estou falando. Porque nos 6 últimos meses, todo mundo representa. É representar os 4 anos, realmente. É ter responsabilidade com a população durante os 4 anos de governo. Câmara de Vereadores não é para prestar favorzinho para as pessoas, não. É para fiscalizar o Executivo. E o Executivo é para realizar as coisas necessárias para a nossa cidade. Vamos ter responsabilidade do nosso voto. Vamos votar com consciência. Não anule o seu voto, porque você dá a chance de um bandido, às vezes, entrar. Não venda o seu voto. Se ele te deu dinheiro, se ele pagou pelo teu voto, muito bem, recebe o dinheiro, bota no bolso e vota da pessoa que você quiser. Você é livre. O voto é secreto. Então, vamos ter responsabilidade para o nosso voto. Se ele pagou pelo teu voto, ele vai querer receber em dobro, hein? Cuidado. Cuidado com isso. É perigoso. Vamos ter muita responsabilidade. O TSE está aí para a gente olhar, vai lá no TRE, olha o seu candidato, a vida pregressa dele, que alguns não têm vida pregressa, tem folha corrida. Né? Então vamos olhar bem para a gente ter muita responsabilidade na hora do nosso voto. Tá, gente? Uma boa eleição para todos, que nós exerçamos a nossa cidadania plena com direito a sermos bem representados. Chega de Petrópolis nas páginas policiais. Vamos fazer Petrópolis renascer. Um abraço a todos, bom final de semana e votem com responsabilidade acima de tudo. Obrigado aí, William, na técnica, ao Lucas lá na gravação e até semana que vem, quando estaremos aqui com mais um programa Nós Servimos sobre a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Fui!